E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Divulgue esse trabalho que nós estamos fazendo para podermos chegar até mais pessoas. Do artigo 6º ao artigo 9º neste vídeo, capítulo 4 da criação. Nós estamos dentro do Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022/2014, que regulamentou o parágrafo 8º do artigo 144. Leitura, paráfrase, síntese, revisão e por meio de questões a gente vai fixando o conteúdo. Artigo 6º. O município pode criar por lei sua guarda municipal. Quando usa o termo pode, porque se refere à Constituição Federal. Então, é uma discricionariedade a criação da guarda. E aí é óbvio que não precisa de muito esforço para saber que é por meio de uma lei a criação da corporação. Então, pode colocar no artigo 6º como síntese a criação da guarda municipal por meio de lei. No parágrafo único, nós temos a guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Obviamente, o prefeito é o chefe maior da corporação. Então, no artigo 6º, a criação da guarda é por lei e o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, tem a ascensão sobre a guarda, por isso, esta é subordinada a ele. Artigo 7º. Agora aqui no artigo 7º, nós vamos ter a fixação do máximo do efetivo de cada cidade. Por quê? Para que nós não tenhamos pequenos exércitos ou até um descontrole naquelas cidades onde nós tenhamos mais condições financeiras. Por isso, tem o máximo do efetivo fixado em lei. Então, o artigo 7º diz: as guardas municipais não poderão ter efetivo superior a. Então, aqui está dizendo o máximo, não diz o mínimo. Eliel, pode ter um guarda municipal na cidade, independente do número de habitantes? Sim. Porque se até mesmo a criação da corporação é facultativa, que dirá a fixação do número de efetivo. Por isso, que aqui tem a limitação do máximo e não tem o mínimo. O que nós vamos ter entre um inciso e outro é o ajuste em relação ao máximo. Vamos lá devagar entender isso. Artigo 7º. As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a. Então, coloca no artigo 7º no caput. Máximo que cada corporação pode ter em razão do número de habitantes. Inciso 1º. 0,4% da população em municípios com até 50 mil habitantes. Então, 0,4% se for até 50 mil habitantes. Então, até 50 mil habitantes, nós vamos multiplicar o número de pessoas por 0,4%. Por exemplo, nós podemos ter uma cidade com até 50 mil habitantes, vamos supor que é 50 mil, nessa multiplicação, 200 guardas municipais. Então, 0,4%, nós vamos ter 200 guardas municipais nessa cidade. Se nós tivermos, por exemplo, com 30 mil habitantes uma cidade, 0,4% de 30 mil, 120 guardas. Então, até 50 mil, a multiplicação é 0,4%. No inciso 2º tem assim, 0,3%. A gente lê, 0,3%. 0,3% da população em municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes. Então, se tiver 50.001 habitantes e tiver 499.999, que é menos de 500 mil, nós vamos ter a multiplicação por 0,3. Então, nós vamos ter aí diminuída a porcentagem. Se fosse uma cidade com 500 mil habitantes, nós já vamos entrar no próximo, Porque nós temos aqui no inciso 2º, por exemplo, fala menos de 500 mil, mas seria até 500 mil, Porque o próximo inciso a gente vai ver que começa com mais de 500 mil, mas tudo bem. No inciso 2º, então, vamos supor que fosse 400 mil habitantes. 0,3, 1.200 guardas municipais. Quando a última parte fala assim, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1º. Quando fala para que não seja inferior, está querendo dizer da multiplicação. Por quê? Se nós multiplicarmos 0,4% por 50 mil, nós vamos ter 200 guardas municipais. Se nós multiplicarmos 0,3 vezes 60 mil, porque é o que entra nessa conta,
0,3 vezes 60 mil, nós vamos ter 180 guardas. Então, no caso do inciso segundo, por conta da lógica matemática aqui, nós vamos ter menos guardas no inciso segundo do que no inciso primeiro, se for em um número acima de 50 mil habitantes, mas que na multiplicação não deu o teto do inciso anterior, entendeu? Por isso, quando fala na parte final, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1, porque quando a multiplicação cair no inciso segundo, já começa com o máximo do inciso primeiro, que é 200 guardas. Então, por exemplo, 0,3% de uma cidade de 60 mil habitantes deveria ser 180, mas como tem essa parte final do inciso segundo, vai para 200 guardas municipais. Tranquilo? Então, 0,4 décimos por cento até 50 mil, entre 50 mil e 1 a 499.999 deveria ser 0,3, mas pode arredondar para 500 mil para ficar mais fácil aí o entendimento. Então, entre 50 mil e 1 e 500 mil, multiplica por 0,3 décimos por cento. E no caso de acima de 500 mil, nós vamos ter os 2 décimos por cento no inciso terceiro. 2 décimos por cento da população em municípios com mais de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso segundo, que é a mesma regra. Por quê? Se nós pegarmos uma corporação que tenha 600 mil habitantes, vai entrar no inciso terceiro. Mas 600 mil vezes 2 décimos por cento vai dar 1.200 guardas municipais, enquanto que 500 mil no inciso segundo dá 1.500, por isso que começa em 1.500, tá bom? Tranquilo? Então, de uma forma bem fácil para entender, o artigo 7º limita o máximo de cada corporação de acordo com o número de habitantes. Até 50 mil nós vamos ter 3 décimos por cento da população. Entre 50 mil e 1 e 500 mil nós vamos ter o 0,3, que é os 3 décimos por cento. E no caso acima de 500 mil, nós vamos ter 2 décimos por cento. Fácil, tranquilo? Como tudo no direito. O parágrafo único diz: se houver redução da população referida em censo ou estimativa oficial da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos da lei municipal. Então, se houver redução da população, nós vamos ainda manter o número de guardas municipais para que não seja prejudicado. Vamos supor que uma cidade perdeu habitantes, agora vai ter que mandar a guarda embora? Não, porque no parágrafo único está dizendo sobre a preservação do efetivo. No artigo 8º, nós temos que os municípios limítrofes, aqueles conurbados, que fazem divisas, podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Então, cidades vizinhas, por meio de um consórcio, pode utilizar a corporação de uma outra cidade para dar apoio, por exemplo. Vamos supor que tem 2 cidades, uma do lado da outra, e tem um problema que é fora do normal acontecendo naquela cidade. Pode usar o efetivo da cidade vizinha, mas tem que ter consórcio. Então, pode colocar guarda compartilhada por meio de consórcio público. E o artigo 9º diz: a guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários conforme disposto em lei municipal. Então, quando fala carreira única, é que não tem 2 ingressos, por exemplo. Na Polícia Militar, você pode entrar como praça ou como oficial. Ou você entra como soldado ou como aspirante, a oficial. Aspirante a subtenente, depois segundo tenente, primeiro tenente, e aí vai para a parte do oficialato. 2 formas de ingresso. No caso da Guarda Municipal, não. Carreira única, uma só forma de ingressar. E tem o plano de cargos e salários, tá bom? Então, entrada na carreira de forma única, carreira única, e um plano de cargos e salários. Tranquilo? Fácil, como tudo no direito. Artigo 6º, cria por lei o prefeito é que manda. Artigo 7º traz o máximo de efetivo de cada corporação, 4 décimos por cento até 50 mil habitantes, 3 décimos por cento entre 50 mil e 1 a 500 mil e 2 décimos por cento acima de 500 mil. Se o IBGE mudar o número de habitantes de uma cidade, não precisa mandar embora o guarda municipal, porque tem a preservação do efetivo.
artigo 8º fala que por meio de consórcio público é possível usar a guarda compartilhada. O artigo 9º traz a carreira única e o plano de cargos e salários. Leitura, paráfrase, síntese, revisão e questões para fixação. No próximo vídeo, nós começaremos a partir do artigo 10º. Até lá!